a escola dominical esta manhã, pedindo que a graça do Senhor esteja sobre nós, nos abençoando, nos ensinando e nos instruindo. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas esta manhã. Pedimos a Deus que o Senhor nos ensine as maravilhas da tua lei. Deus, que o Senhor nos ajude a compreender as verdades contidas na tua palavra, para a nossa edificação, Senhor. Esteja nessa manhã alimentando as nossas almas, perdoando os nossos pecados, nos fazendo crescer, Pai, espiritualmente. Obrigado por essa escola dominical, pelas pessoas que estão presentes aqui. Obrigado pela nossa liberdade, Pai, de nos reunirmos e que o Senhor desperte em nós cada dia mais a necessidade de aprendermos, de estarmos aqui, ó Deus, com os nossos irmãos em comunhão e de, ó Deus, estarmos preparados para responder sobre as razões da nossa fé. A tua misericórdia nos alcance hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos vendo, nesses últimos tempos, algumas doutrinas que são a base da nossa confissão, que são a base daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. Trabalhamos sobre a reforma protestante e começamos há 3 domingos atrás a falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós vimos que os 5 pontos do calvinismo não são tudo aquilo que o calvinismo é, na verdade, mas eles resumem muito daquilo que nós acreditamos, muito daquilo que são os fundamentos da nossa doutrina. Nós vimos que os 5 pontos do calvinismo se traduzem por meio de um acróstico, que é tulip, que é tulipa em inglês, sendo que cada uma dessas letras em inglês tem uma significação. E a tradução delas está colocada aqui do lado de cá. Nós já vimos os 5 pontos de maneira geral no primeiro domingo. Semana passada nós falamos sobre depravação total e nós vimos que Gênesis 3 mudou toda a ordem de mundo que Deus havia construído e ela foi derrubada através do pecado. E aí inúmeras consequências vieram para nós, para o mundo, para a natureza e para a nossa situação espiritual. Nós caímos no estado de total depravação. A Bíblia diz que nós nos tornamos mortos espiritualmente. E quem tem acompanhado aqui os estudos de Romanos tem essa visão muito clara, porque o início do livro de Romanos, e aquilo que o pastor tem nos ensinado, deixa isso muito claro para nós. Nós nos tornamos mortos espiritualmente. E como muitos estudiosos gostam de dizer, morto não tem vontade. O morto está morto, né? Ele não tem comando, ele não tem escolha. E aí nós vamos ver que os pontos do tulip, um vai puxando o outro, e um é uma explicação do ponto anterior, ampliando essa explicação de maneira espiritual. Então nós já vimos depravação total, que é quando nós caímos a partir da queda, num estado de perdição eterna. Hoje nós vamos ver o segundo ponto, que é eleição incondicional. Aqui na tradução, né, e o original do inglês está aqui. O que significa incondicional? Todo mundo gosta de dizer que as mães têm para os seus filhos um amor incondicional. Quem é mãe aí? Eu não sou mãe, mas as mães, queria que as mães dissessem o que é um amor incondicional. Lari vai responder a cara dela. O que é um amor incondicional, Lari? Incondicional, como diz, não tem nem explicação, porque amor de mãe não tem explicação, é tudo. Se a gente for pegar na origem da palavra aqui, ó, não existe condições. Exatamente, não tem uma condição, não é se o filho fizer alguma coisa, né? Então esse tipo de amor incondicional é o amor que Deus tem para conosco. Isso quer dizer que não exige, não está preso a nada que nós possamos fazer. Nem de bom nem de mal. Nem de bom nem de mal. E aí nós caímos na graça, que é aquele favor imerecido. É sobre isso que nós vamos pensar hoje. Se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, não fomos nós que escolhemos Deus. E vejam que coisa curiosa, porque aí nós precisamos quebrar uma fala muito comum que existe no meio evangélico e que nós não vamos deixar de usar não, porque ela está muito arraigada. Mas a gente precisa entender que o sentido dela não é um sentido literal. Quem aí já
já ouviu a expressão fulano aceitou Jesus, né? Quando a gente ouve essa expressão, você já aceitou Jesus, fulano já aceitou Jesus, qual que é a ideia que dá? Se eu aceitei, é porque é como se a vontade e a decisão tivessem partido de mim. Mas na verdade o que a Bíblia vai nos mostrar, através das passagens que nós vamos ler, é que é o contrário. Nós estávamos mortos. Morto não tem vontade. Então é o próprio Deus que vai ao nosso encontro. E aí, como eu tenho dito nos últimos domingos, eu queria que os irmãos percebessem e saíssem daqui com a visão da profundidade que isso tem. Quando nós pensamos em nós, em cada um de nós que está aqui hoje, se você olhar para o lado, você olhar para cada um dos irmãos que está aqui hoje, olhar para a sua própria vida, você foi essa pessoa, eu fui essa pessoa, eu estava morta, eu estava condenada ao inferno. Deus foi lá e me escolheu, Ele foi até mim e me resgatou. Então a gente fala mesmo, aceitou Jesus, não aceitou. Mas a gente tem que entender que literalmente o movimento é o contrário. É Deus que vai lá e nos resgata. Vamos ver isso a partir de algumas mensagens bíblicas, de algumas passagens? Quero convidar alguns irmãos, por favor, para que abram para mim. Um irmão vai abrir Romanos 8, 28 e 29. Quem pode? Romanos 8, 28 e 29. Ilse. Outro irmão, Romanos 9, 11 a 13. Você pode, Ivan? Romanos 9, de 11 a 13. Pode? Quem pode abrir em 2 Timóteo 1, 8 e 9? Alguém pode? Ok. Eu esqueci seu nome. Isabel. E João 15, 16. Quem pode abrir? Guilherme, por favor. Ok, Cláudio. Tudo bem. Essas passagens, irmãos, vão nos mostrar através da Bíblia que nós fomos escolhidos por Deus. E essa riqueza, essa percepção me faz ter para com Deus um sentimento ainda maior de adoração. Porque Ele me escolheu. E Ele me escolheu em alguns contextos diferentes. Como o pastor tem trabalhado primeiro, nós aprendemos que Ele nos escolheu, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, afastados de Deus e incapazes de fazer essa escolha. O pastor, há alguns domingos, tem falado com a gente, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você pensar que você foi escolhido antes da fundação do mundo é de uma riqueza e de uma profundidade e de uma incompreensibilidade da nossa mente humana. E a gente vê o tamanho que a gente é e o tamanho que Deus é, Então, isso nos mostra, como eu coloquei aqui no primeiro dia que nós falamos sobre isso. Tudo é sobre quem Deus é e sobre quem nós somos e aquilo que Ele fez para a nossa salvação. Vamos lá? Vamos às passagens. Romanos 8, 28 e 29. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Aqui nós temos algumas palavras importantes só. Primeiro, apareceu a palavra que Deus fez isso conforme o seu plano. Então, Ele planejou. Estou querendo substituir pelo planejou aqui, mas está difícil. Projetou, pensou, enfim. Aqueles que Ele conheceu, esses que Ele conheceu, Ele predestinou. O que é predestinar? É traçar antes o destino de alguém. A palavra está aqui. Para quê? Então não foi à toa. Para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. E aí a gente ainda tem um outro entendimento importante aqui. Eu fui salvo, está tudo bem, então vou fazer o que eu quiser. Não. Deus te planejou, te conheceu, te predestinou para que você fosse conforme a imagem do Filho. Isso quer dizer que a nossa vida precisa ser uma vida santa, dedicada, em comunhão com o Senhor. É para isso que Ele nos escolheu. Vamos continuar? Romanos 9, de 11 a 13. Todavia, antes que os gêmeos nascessem,
ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A eleição aí ela é colocada voltando numa passagem lá do Velho Testamento, em que, de certa maneira, Deus mostra que Ele escolhe algumas pessoas segundo alguns propósitos especiais. O caso aqui é dos gêmeos Esaú e Jacó. E nesse versículo aparece a palavra eleição. Um deles foi escolhido e outro não foi. Outros personagens da Bíblia passaram pela mesma situação. Elas têm os seus propósitos definidos segundo os planos que Deus tinha para a vida delas. Agora nós vamos para 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que usou prisioneiro seu. Antes de participa de aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas é graças nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso. Esse versículo diz que Cristo nos chamou para uma santa vocação, não pelas nossas obras. Mais uma vez a Bíblia nos mostra, não é por nada que nós possamos fazer e nem por aquilo que nós podemos oferecer, mas é pela graça de Deus, pela eleição incondicional que Ele nos chamou. Para finalizar, nós vamos ler João 15, 16. Não foste vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui nós encerramos a nossa exposição com mais um versículo. Eu vos escolhi a vós outros. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi. Para quê? Para que vocês possam ir pelo mundo e dar frutos. Irmãos, quando a gente pensa em todo esse plano que Deus preparou para a nossa salvação, um plano especial para as nossas vidas, eu vou reforçar essa ideia com vocês. Não tem como nós sabermos quem nós somos, o que nós somos internamente enquanto seres humanos caídos, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Não tem como a gente não se prostrar numa reação de adoração a Deus. Minha mãe costuma dizer, apesar de mim, o Senhor me escolheu, né? Então, que essa verdade toque o seu coração, que você se lembre mais uma vez. Durante esse ano eu tenho frisado com os irmãos a respeito disso. Às vezes nós nos convertemos e o tempo passa, os anos passam, e a gente se esquece de algumas coisas que nós não podemos nos esquecer. Quem nós éramos antes de Cristo? Ou quem nós seríamos se você teve o privilégio de nascer na igreja? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? É só você olhar para o lado. Olhe para os seus colegas de escola, para os seus colegas de trabalho, para aquela pessoa que está ali na rua, que nunca ouviu falar de Jesus. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, salvos, eleitos, predestinados, com a nossa vida espiritual encaminhada por Deus. Isso é um privilégio. Eu acho que se a gente soubesse o tamanho do privilégio que é isso, nós nos prostraríamos em adoração ao Senhor todo o tempo. Por isso que Ele fez por nós. Então, que você pense nisso, em quem nós somos, o que Deus fez por nós. Apesar de nós, Ele nos salvou, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos. E aí nós vamos terminar nossa reflexão com essa parte, para que você vá e você dê fruto. Se você está aí numa árvore podada que não está dando fruto, vamos repensar essa relação, porque a gente precisa dar fruto, né? Testemunhar, trabalhar na igreja, se envolver com os irmãos, fazer aquilo para o qual nós somos chamados para fazer, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe. Vou chamar o Ivan, ele conduziu o momento das orações. E outra coisa, eu achei esse livrinho lá na casa da minha mãe, antigo,
mas ele resume todos os 5 pontos do calvinismo. Eu vou procurar na internet e se eu achar, eu vou comprar alguns para sortear aqui para nós, tá bom? Mas aqui foi vocês. Bom dia, irmãos. Jorge. Não. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Saudade dos irmãos. Nosso pediu para estar hoje aqui com um pouco de vocês, poder dar uma palavra a vocês. Eu não sou assim um chefe de cozinha tão bom igual ele, está servindo vocês com uma alimentação tão de qualidade. Fiz um arrozinho com feijão aqui, simples, mas coração, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ultimamente a gente tem ouvido aí muitas más notícias, né? Da nossa vida, do nosso Brasil. Mas eu queria esquentar o coração dos irmãos, relembrando as 3 maiores notícias da história humana, que foram dadas, mas que ainda são anunciadas, tem tudo a ver com isso daqui. E nós vamos falar delas hoje rapidamente, porque se for entrar em detalhes, nós vamos ficar aqui a vida inteira, porque são notícias maravilhosas. Eu gostaria de ler Salmo 78, nós vamos ler 2 versos, o verso 3 e o verso 4. Salmo 78, versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, que nossos pais nos contaram, não nos esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esse é um dos salmos assim mais tocantes, pelo menos para mim. É um salmo que o Espírito Santo, ao iluminar, ao tocar nesse salmista, ele aqui já estava dando um relance daquilo que seria anunciado, ou daquilo que já estava sendo preparado para ser anunciado para a humanidade. A gente sabe que a revelação de Deus ela foi aos poucos, né? Deus foi se revelando à humanidade de uma maneira assim, muito cuidadosa, muito carinhosa, e a gente percebe que essa notícia, essa grande notícia que Deus queria anunciar à humanidade, ela foi sendo programada em cada visão, cada sonho, cada profecia, em cada livro, em cada salmo e em cada profeta que foi escrito. Deus foi ampliando assim, devagar, ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história humana, até que chegasse o momento exato, onde tudo estava pronto, ou como o apóstolo Paulo falou, na plenitude dos tempos, tudo estava pronto para que as 3 notícias pudessem ser anunciadas. Milênios levaram para que essas notícias fossem anunciadas. E num período de 33 anos elas foram anunciadas e cumpridas. Qual é a primeira grande notícia? O nascimento do Messias aguardado. Essa foi a primeira grande notícia. E ela está lá em Lucas, capítulo 2, de 8 a 14. Diz o seguinte: havia pastores que estavam nos campos, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, boas notícias, de grande alegria, e que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens aos quais ele concede o seu favor. Irmãos, nesse período, a gente tem que primeiro recapitular rapidamente os últimos anos da história de Israel. Eles estavam sob o jugo romano, haviam ficado no exílio babilônico, medo-persa, até ali, período de Dario, 70 anos, fora da terra. Ao retornarem, não retornaram todos, alguns ainda continuaram naquela região do Oriente ali, da antiga Babilônia. Nesse período da volta, eles começaram um processo de restauração da nação, de renovação, e eles fizeram algo assim espetacular: a criação, a construção de sinagogas. Eles começaram a fazer algo que eles tinham que ter feito quando eles tomaram posse da terra, que era ter o quê? Escolas para que eles estudassem a lei, o Antigo Testamento. Foi com Esdras que eles instituiu as sinagogas que tinham em cada cidade. Com as sinagogas e com o estudo da palavra, que era todo sábado, o fervor messiânico veio com uma força enorme dentro do povo judeu. Até então, quando você lê a história do povo judeu, você vê ali, tomaram posse da terra. Nós vemos o livro de Juízes, que é um livro triste, que é o povo pecando, aquele sobe e desce. Você vê que em momento algum há um pensamento messiânico, mas quando eles voltam do exílio, que eles começam a estudar a Torá, e eles vão lá em Isaías, e veem Isaías, não só falou que eles iriam para o exílio, não só acusou o pecado deles, mas anunciou o Messias, e assim foi com todos os outros profetas. O fervor messiânico nasceu dentro deles. E eles começaram então a ter aquela esperança: o Messias virá, o Messias virá. Mas eles sob um período de tempo muito doloroso. Depois, eles vão enfrentar ali os gregos, com a morte de Alexandre o Grande, o império dividido em 4, até que surge ali o que Daniel falou do pequeno chifre, que falaria coisas absurdas, que é Antíoco Epifânio, um sórdido, um homem perverso, mau, que se voltou contra os judeus e que no templo ele sacrifica uma porca, desonra o templo, há a revolta dos macabeus, e eles então conseguem vencer Antíoco, e eles restauram por um breve momento um período de liberdade da nação dos judeus, mas logo vem os romanos, que é um monstro terrível da visão de Daniel, e eles então estão sob o jugo romano. Mas é no jugo romano, dentro dessa pax romana, dessa paz forçada, dessa paz a ferro e fogo, é que a plenitude dos tempos chega e Jesus nasce. Porque o mundo estava pacificado. Porque se você não seguisse as ordens de César, você era morto. Mas o mundo estava sob a pax romana. E é nesse período que nasce o Messias. Os anjos anunciam aos pastores. Mas antes disso, magos do Oriente, provavelmente magos da Babilônia, onde Israel havia ficado 70 anos, Babilônia que ensinou a sua cultura aos judeus, mas que também os judeus ensinaram a sua cultura a eles. Muitos daqueles da região da Babilônia, se não se converteram ao judaísmo, conheciam a cultura judaica. E esses magos provavelmente eram de lá, com o conhecimento da astronomia. Estou falando de astronomia, não astrologia, tá? O estudo dos céus, das estrelas, eles veem aquelas estrelas diferentes, eles a associam à profecia do nascimento do Messias. Você vê que todos estavam vendo os sinais da notícia, isso não é fake news, não, é verdade, né?
Só que houve um cara que também teve essa mesma percepção. Só que ele era tão perverso quanto Antipas e um pouco mais. O rei Herodes. Quando os magos vêm a Herodes, fala sobre a estrela do Messias. Jesus não havia nascido ainda, estava nos dias. Os anjos não haviam ainda anunciado aos pastores. Herodes ele creu tanto naquilo que ele mandou matar as crianças. Ele acreditou, ele viu que a notícia não era falsa. Só que a mesma pessoa que deu a notícia também era a guardiã daquele que estava sendo noticiado. Os anjos anunciaram aos pastores. Os pastores foram os primeiros que viram o Messias envolto em pano nas manjedouras, na manjedoura. Dias depois, os magos encontraram Jesus, também viram a criança, só que instruídos pelo Espírito Santo, eles voltaram por outro caminho, e o anjo Gabriel anuncia para que José e Maria fossem ao Egito, porque Herodes iria matar as crianças para ver se matavam o Messias. E olha que coisa interessante, por que as primeiras pessoas que viram o Messias foram pastores? Então, óbvio. O que Jesus falou? Qual é o nome de Deus? Eu sou. Quantas vezes Jesus falou que ele era? Ele era o quê? E ele falou. Eu sou o quê? O caminho, a verdade, a vida. Eu sou o bom pastor. Por isso que o primeiro grupo de pessoas que o viu foram pastores. Provavelmente esses pastores eram pobres. Esses rebanhos provavelmente não eram deles. Eles eram empregados. Mas Deus pega a coisa louca desse mundo e transforma em sabedoria, porque Deus não trabalha com convenções. E deu aos pastores a oportunidade de verem aquele que seria o sumo pastor. Mas não é os reis magos que veio primeiro? Não. Foram os primeiros dias dele. Os primeiros foram os pastores. Qual é a segunda notícia? A segunda grande notícia, quem dá é o próprio Senhor Jesus. Marcos 1, capítulo 15. Ele diz: o tempo é chegado. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vê que nós estamos falando de notícias. De forma contundente, Jesus inicia o seu ministério. Ele fica 30 anos em seguida, vivendo normalmente. Todo mundo da região onde ele vivia conhecia. Carpinteiro. Quando a gente fala em carpinteiro, eu estava vendo até um vídeo de um arqueólogo com as novas descobertas arqueológicas. Quando fala de carpintaria, hoje eles estão tendo uma nova visão. Não é carpintaria como nós temos hoje na nossa língua portuguesa, mexer com madeira. Não. Tem a ver com trabalho pesado, trabalho até de construção de casas. Então é uma palavra que deu origem à palavra arquiteto. E o original eu tinha que ter anotado, eu esqueci. Mas essa palavra que eles estudaram dá origem à palavra arquiteto. Então não é só madeira, mas é massa, pedra. Então Jesus era como se fosse um construtor não só de móveis, mas também de imóveis. O arquiteto, trabalho duro, pesado. Aí nós vamos ampliar ainda mais quando Jeremias vai ao oleiro. Que Deus falou, o oleiro não faz o que quer, é a mesma coisa de Jesus, não era só com madeira, mas também com barro, porque ele fazia massa para fazer talvez uma casa, um prédio. Mas quando ele vai para o reino, quando ele vai para o ministério,
que ele batiza, ele é tentado, vence a tentação e vai para o ministério, a primeira coisa que ele fala é um anúncio, que é a segunda grande notícia para nós, a humanidade. O reino de Deus chegou. Porque até então, o mundo estava sob o domínio de Satanás. O mundo jaz maligno. Adão legalmente passou a Satanás o quê? A escritura da terra. Lembra de quando Moisés chegou diante de Faraó, pegou o seu cajado, jogou e transformou em cobra? Os magos fizeram a mesma coisa. Moisés transformou a água do Nilo em sangue. E eles fizeram a mesma coisa. Se eu não estiver enganado, até o terceiro ou quarto, até a terceira ou quarta praga, eles conseguiram replicar. Só que a partir daí não. Então, Satanás estava solto. Lógico que ele sempre esteve sobre a mão de Deus. Jó mostra isso. Ele tem que pedir autorização de Deus para agir. Só que ele estava solto. Porque o reino não havia chegado. Mas hoje o reino chegou. Jesus fala, uma das suas mensagens, do homem forte que entra na casa e amarra o violento. É ele que chegou lá e amarrou Satanás. Porque o reino chegou. Acabou. Acabou. O que é que as portas do inferno não podem prevalecer? Porque o reino chegou. Não é que a igreja está na defensiva, ela está na ofensiva. E o ministério de Jesus, ele começa de forma arrebatadora. Multidões seguiam Jesus. Multidões. Por quê? Vamos ler. O que fazia as pessoas seguirem a Jesus? O povo respondia, porque ele não era como porque a palavra dele não era como a dos fariseus e mestres da lei. Ele falava com autoridade. A mensagem dele, a notícia dele era verdadeira, não era fake. Por isso as pessoas ficavam impactadas. Que homem é esse? Que palavra é essa? Ela é muito forte, tocava lá no fundo, porque era o Evangelho. O Evangelho ele tem essa força até hoje. Quando o Evangelho é pregado, o Evangelho puro e simples. Quem nunca leu esse livro, leia. Quando você escuta o Evangelho puro e simples, tem jeito aí. Você é quebrado. Por isso que as multidões seguiam Jesus. Irmãos, o Evangelho puro e simples. Irmãos, milhares, além de ouvir as suas palavras, eram tocados fisicamente por ele. Milhares eram curados de todas as enfermidades. Cegos, surdos, mudos, mancos, aleijados, endemoniados eram curados e libertos. E se isso ainda é pouco, até mortos eram ressuscitados. Olha o que Jesus falou. Volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E ele vai repetir: e as boas novas são pregadas aos pobres. E o rei Nabucodonosor, quando ele volta assim, ele tem um vislumbre da divindade, ele vai falar: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre, Jesus. O seu domínio é um domínio eterno. Por isso que quando o reino chegou, multidões iam atrás dele, porque é eterno. É uma palavra poderosa, libertadora. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem de dizer o que faz.
Esse é o poder do reino de Deus. Por isso que quando Jesus ele começa o ministério, o impacto é grande demais, irmãos. Tanto na Galiléia dos gentios, quanto na Samaria e na Judéia. Aonde ele ia? Decápolis. Irmãos, por onde ele passou? O impacto foi como que um terremoto ponto 10. Ou você acreditava, ou você não acreditava, mas irmãos, não tinha como, você tinha que tomar uma posição. Porque o impacto da chegada do reino foi muito grande. Seu poder e sua graça é manifestado às multidões ou em pequenos grupos. Vamos lá. Diante do centurião que implorava pela vida do seu servo, o rei se surpreende quando aquele centurião romano, um pagão, disse: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, o meu servo será curado. Em suas andanças lá pela Judéia, ele passa por Naim e vê uma viúva enterrando o filho. Diz o texto que ele foi movido assim de íntima compaixão. Ele chega para a mulher e fala o quê? Não chora. Toca no caixão. Irmãos, ele era um nazireu de Deus. Você sabia que o nazireu não podia tocar o morto? Mas ele se identificava com o homem. E ele falou ao morto: menino, levanta-te. Sabe qual a percepção que eu tenho quando eu leio o texto bíblico? Quando eu assim vou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, que eu vou pegar o original, que não é fácil estudar, eu não tenho essa prática toda, mas você vai pegar aqui. Toda vez que Jesus dava uma ordem, se levanta-te e anda, levanta-te, né? Abre os olhos, fala-te, abre-te. Toda vez que ele dava uma ordem, como é que era a palavra de Jesus? Era com autoridade. Irmãos, toda vez que Jesus dava uma ordem, fosse para um morto, o texto fala que a criança se levantou, ela se sentou. Ela como se tivesse um estilingue embaixo da pessoa, e assim, tá! A pessoa, nem se ela não quisesse, era uma ordem. Uma ordem de quem? Do Todo-Poderoso. Levanta-te. Você não vai fazer. Não, era na hora. Nem se ele não quisesse. Levanta-te e anda e toma para a cama. Quando o cara assustava, ele já estava de pé. E com a cama debaixo do braço. Era imediato, irmão. Era imediato. Era isso que fazia as pessoas. Meu Deus, quem é esse homem que tem tanta autoridade? Aí você vai. Um cego de nascença. Nunca um cego de nascença havia sido curado. Nunca. Jesus passa e vê aquele homem. Ele vai lá e o cura. A cidade ficou horrorosa, porque o homem já tinha mais de 30 anos. Era público e notório. Todo mundo conhecia, da sinagoga aos iguais a ele. Tanto é que ele é levado à sinagoga. O que aconteceu? Eu não conheço o texto. Ele conta 100.000 vezes. Por fim, o sacerdote fala: vamos acabar com esse nosso agora. Dá glória a Deus e diga quem é que te curou. Só digo: olha, eu só vou falar uma coisa, eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Se esse homem é um Messias ou não, eu não sei, mas que Deus está com ele, está. Porque quem pode dar ordem a um cego e esse cego ver? É a autoridade. O olho fez assim, ó, tá, está louco. A autoridade é muito grande, o poder de Deus é muito intenso. Você já deve ter sentido isso na sua vida. Deus se incomodar com algo, mas enquanto você não faz, não sossega. Porque é a autoridade que Deus faz isso. Sai para fora. Saiu daquele jeito, assim, deixa ele ir.
expulsaram o rapaz da sinagoga. O rapaz estava perdido porque ele não sabia, porque ele não tinha visto Jesus. Jesus vai até ele. Você quer saber quem te curou? Você quer? Você está vendo ele? Qual foi a atitude do cego? O adoro. Quer mais? E eu passei essa experiência esse ano, desse fato. Não igual, mas semelhante. Lá em Curitiba. Os discípulos do barco e a tempestade se levando. E tinha os pescadores lá. E já estavam acostumados com aquelas tempestades. Mas dessa vez eles não conseguiram. E se eles disseram, o barco vai a pique, eles não estavam exagerando, não. Ia mesmo. Onde Jesus estava? Dormindo. Aí na última hora agora o mestre. Jesus calmamente, ele fala aquieta, sossega, fala ao vento e ao mar. Por que ele fala? João 1, capítulo 1, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Nós vamos lá para a Gênesis. E ele disse, haja. Por isso que ele fala, fica quieto, sossega. Imediatamente. Eu vi isso esse ano, em loco. Estava em Efésios, ponto seguinte. Eu tinha perdoado de Deus, esqueci. Estava em Efésios, ponto seguinte. Resolvi ir lá para Trancoso. 4 horas de barco. Luz para ir, luz para voltar. Só que esse ano, nos 3 primeiros dias que eu fiquei lá, eu peguei chuva. Chovia de manhã, chovia à noite, chovia de manhã até as 9 horas. Ficava aquele céu fechado. Quando chove em beira-mar, as ondas ficam daquele jeito. Barquinho de madeira. Mas à noite, tinha teve o sol no dia anterior, à noite fui lá, fiz um pacotinho para aqui. Quando eu acordo chovendo, viu? Já está pago, eu tenho que ir. Mineiramente, ao invés de eu tomar aquele café americano, eu tomei um cafezinho mais simples. Só meio copo de café com leite, um pedaço de bolo, para não passar vergonha no barco. Aí, entrei no céu fechado, as ondas batendo. Meu, hoje que eu vou ver a história de Jesus. 2 horas, aquele barquinho bateu, pá, pá, pá. Os arrecifes com segura, a gente não viu, estava tudo coberto. Ele teve que ir praticamente em alto mar. Porque se ele ficasse muito próximo aos arrecifes, com aquela onda, ele ia bater. Se batesse ali, o barco ia embora. Ele ficou longe mesmo. Gente, eu sentado, eu e mais umas 20 pessoas, eu acho, eu segurava o meu lado aqui, do outro, e a minha mão ficou transparente. Eu todo, né, daquele jeito, de medo, não vou negar, porque o mar, meu Deus, pá, 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 um sol, um nada. Aí que eu fui entender, ele fala desse aquele povo medroso. Tinha hora que o barco fazia assim, a água caía de um lado, tinha que ele fazia assim, não, agora ele vai voltar. Não é possível. Graças a Deus, chegamos lá. Quando foi à tarde, 1h da tarde, o sol abriu. Aí quando nós viemos embora 3 horas, tinha nada. Os arrecifes estavam, a maré baixou, os arrecifes altos, aí nós viemos tranquilo. Pensei nesse texto imediatamente. Eu só não vi um milagre assim como os discípulos viram, na hora. Mas eu vi ele durante o dia. Ele deu uma hora, eu achei. Está muito bravo quando eu vou. Pode falar. Qual foi o questionamento dos discípulos? Quem é este homem? Porque agora Jesus apelou.
que até a natureza obedece. Porque o reino chegou. O reino chegou. Mas aí, Jesus tinha que dar um outro passo. Jesus agora ele tinha que consolidar o reino. Ele anunciou o reino. Ele deu a boa notícia. Mas não era somente anunciar. Agora ele tinha que consolidar o reino. E para consolidar, irmãos, ele tinha que enfrentar a morte. Ele tinha que enfrentar a morte. Fazia parte da notícia da chegada do reino. Ele tinha que enfrentar. E aí, nós vamos ver que Jesus ele realizou uma tríplice função. Só 2 pessoas na Bíblia realizou uma tríplice função. A primeira foi Samuel, a segunda foi Jesus. Porque Samuel foi, o Antigo Testamento é sombra daquilo que Jesus iria fazer. Então precisava ter alguém para mostrar o que Jesus iria fazer, para que quando Jesus fizesse, nós entendêssemos. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. O único. Só ele teve essa tríplice função. Jesus foi profeta, o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vê as sombras. O ministério de Elias e Eliseu é fabuloso. A primeira pessoa que foi ressuscitada na Bíblia não foi Jesus quem ressuscitou, foi Elias. Depois Eliseu. E Eliseu fez coisas, fez machado flutuar, fez a primeira multiplicação de pães, foi Eliseu. Eliseu e Elias no ministério de 70 anos, eles fizeram coisas absurdas, porque os dois eram sombras do que Jesus iria fazer. E aqui agora, para consolidar o seu reino, ele tinha que exercer agora. Ele já tinha sido profeta, ele já tinha sido sumo sacerdote, agora ele tinha que ser um sacrifício perfeito. Ele tinha que se entregar. E a palavra, irmãos, é essa: se entregar. Quando ele falava de Getsemane, que Judas o trai, que ele chega e fala assim: ele fala, quem vocês procuram? Eles respondem, Jesus. Jesus fala, sou eu. Eles, no original grego, eu entendi quando eu li ali, que ele fala o nome dele em grego. Sou eu sou. A reação foi o quê? Eles desmaiaram, todo mundo. Só de ouvir o nome dele. Eles levantaram. Vocês procuram? Foi Jesus. Irmão, Jesus teve que se entregar. Se ele não se entrega, ninguém punha a mão dele, não. Quantas vezes a multidão se voltou contra ele? Dizia o texto: ele se virou e passou no meio do povo. Era um rei. E acha que alguém ia pôr a mão dele? Ele teve que se entregar. Diz o texto que a mulher de Pilatos teve pensamentos terríveis com ele. E ela falou para Pilatos: não quer solução. Ele me atormentou a noite inteira em sonhos. Pilatos teve com Jesus face a face. E ele não achou nenhum crime nele. Mas ele tinha que ser, porque ele já tinha se entregado. E ele então é bom. Quando chegou a hora, porque tudo é no tempo de Deus, Jesus ele fala: está consumado. E o escritor bíblico ainda acrescenta: e ele entregou o seu espírito. Irmão, Jesus não foi assassinado, não foi pego em uma armadilha, não é isso. Ele se deu. Ninguém mata o Criador. Ninguém mata o Criador. O Criador está acima de tudo. Ele teve que se dar. Senão,
Nada disso aqui iria acontecer. E ele decidiu. Mas a história não acaba aqui. Tem mais uma notícia. Mateus 28, de 5 a 6. O anjo, mais uma vez o anjo aparece aqui. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Eu vi que ele reposta, morreu mesmo, mas ele não está aqui. Aí ele deu a notícia. Pode falar. Ressuscitou. Essa fecha a trinca de notícias que Deus tinha para o mundo. O Messias nasceu, o reino chegou, ele ressuscitou. Irmãos, a morte não conseguiu deter. Eu brinco que os 3 dias de Jesus na cruz você só encontra se você vai fazendo a contagem do tempo que os judeus faziam, de 6 horas às 6. Se você faz do nosso tempo de meia-noite à meia-noite, ele ficou 2 dias e pouco. E isso faz toda a razão, porque a morte não conseguiu detê-lo. Porque Jesus foi o único ser humano, que ele é assim, ser humano, homem, que morreu sem pecado. Pilatos confirmou isso. Posteriormente, alguns judeus, como José de Arimateia e Nicodemos, que participaram do falso julgamento de Jesus, confirmaram isso. Muitas autoridades do povo confirmaram isso. Jesus morreu sem pecado. Uma pessoa não pode morrer se ela não tiver pecado, porque se ela morre sem pecado, irmãos, a morte não tem domínio sobre ela. Por isso que nós morremos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Por isso que uma criança de um dia morre. Por isso que um senhor de 120 anos morre. Um rapaz, uma mulher, na flor da idade morre. Por quê? Não é câncer, não é acidente, não, irmãos, é o pecado. Mas Jesus, irmãos, ele se entregou. Se ele não se entrega, ele não morria. E mesmo ele se dando a morte, não teve força sobre ele, porque ele morreu sem pecado. Não sei se você não entende as coisas, mas onde Cristo esteve nos 3 dias em que ele ficou morto? Porque falam que muita gente sem internet que ele foi no inferno, tomou a chave do inferno, Isso é uma linguagem. É a linguagem humana de como. Você imagina João na ilha de Patmos, tendo as visões que ele viu. Não, eu vou pegar Daniel, porque João, ele ainda. Porque Daniel, quando você lê Daniel, quem era Daniel? Daniel, o próprio anjo falou: você é muito amado. Olha o que o anjo falou para Daniel. Mas, irmãos, Daniel é o único profeta que não entendeu nenhuma visão que ele teve. O anjo queria explicar para ele quando Gabriel se apresentou diante dele, diz o texto que ele desmaiou, ele perdeu as forças, ele estava quase que morto. E esse Gabriel é o mesmo Gabriel que foi diante de Maria. Maria não teve nada, nem uma fé. Teve diante de Mateus. Mateus também não ficou, mas Gabriel se desfaleceu, ao ponto de Gabriel ter que tocar nele. Não, meu filho, calma. Então, assim, você querer colocar na linguagem humana coisas espirituais é difícil. Jesus esteve lá no inferno. Apocalipse mostra que o inferno está o quê? Vazio. Quais são os primeiros seres que irão para o inferno? O anticristo e o falso profeta. Então aí é uma linguagem que ele tomou nas mãos a chave da morte. Ele anunciou a quem? Aqueles que morreram antes da sua vinda. Todos os seres humanos que morreram antes da vinda de Cristo estão onde hoje?
diante do Criador. Deus ainda não fez o julgamento, não. Mandou para o inferno, Apocalipse falar. O inferno está o quê? Vazio. Quem é o Senhor do inferno? É Deus. Satanás não é Senhor do inferno. Satanás não é Senhor de nada. Ele é servo de Deus. Um dos mais obedientes, eu ouço dizer, faz tudo que Deus manda. A linha, ele não passa para a linha. Ele não passa para a linha. Então, quando ele morrer, ele está por quê? Ele vai. Ele volta. Ele mesmo fala, eu vou para o Pai. Mas quando eu for, eu vou mandar quem? Irmãos, coisa interessante, né? Na primeira notícia, um anjo vai anunciar a quem? Aos pastores. Jesus iria se identificar com eles. Eu sou o sumo pastor. E quando os anjos vão anunciar a última notícia da ressurreição, para quem que eles anunciam? Para as mulheres. Para as mulheres. Mulheres essas que haviam sido curadas, libertas de endemoniados e que passaram a partir dali toda a sua vida servindo a quem? A esse Jesus. Elas foram as primeiras a ir lá no fundo para fazer o que? Para preparar o corpo. Não teve tempo de preparar o corpo, passar todas aquelas misturas. Não teve, então nós vamos fazendo depois. Por isso, elas viram o anjo e falaram: o que é isso? O que está acontecendo? Calma. Eu sei por que vocês estão. Vocês estão atrás daquele Jesus a quem vocês serviram desde quando vocês os conheceram. Mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí Jesus fala: vão. Os anjos falam: vão e contem aos amigos dele. E é. Você sabia que na cultura dos povos do Oriente a palavra da mulher não valia nada? Nada. Por que os anjos contaram para ela? Irmão, por que Deus não está preocupado com o que o homem pensa? Por isso que a ressurreição de Jesus é fato histórico, porque os anjos foram da mulher. Aqui eles dizem que você não vale nada, mas para Deus você vale muito. Vai lá e anuncia essa verdade. Você sabia que há mais indícios históricos da existência terrena de Jesus do que a de Pitágoras? Pitágoras é quase um mito na história humana, irmãos. Porque não há quase que registro nenhum de Pitágoras. Mas de Jesus há fatos. Eu vou citar só alguns aqui. O primeiro deles é de Flávio José. Flávio José é um judeu romano. Ele escreveu a história dos hebreus. E ele vai escrever sobre Jesus. Ele escreve o seguinte: naquele tempo surgiu Jesus, um homem sábio, se ele se deve chamar de homem, porque ele realizava obras maravilhosas, um mestre do qual se recebe com prazer a verdade. E ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Olha a afirmação que ele vai fazer: ele era o Cristo. Flávio José, judeu romano. Ele não era cristão, ele não foi convertido ao cristianismo. Olha a afirmação histórica que ele faz. Vamos lá. O historiador Tácito, também romano, ele escreve um livro chamado Anais. Refere-se a Cristo como fundador do cristianismo e menciona sua execução por Pôncio Pilatos. Plínio, o jovem governador romano, em suas cartas, relata a prática de adoração a Cristo entre os cristãos. E existem relatos e textos que descrevem uma carta ou um relatório de ninguém menos do que Pôncio Pilatos sobre Jesus,
destinada ao imperador romano Tibério. Essa carta, também conhecida como a Carta de Pôncio Pilatos a Tibério, descreve Jesus, seus ensinamentos e seus eventos que levaram a crucificação. Não é a pessoas que nunca se converteram tiveram que escrever. Não. Isso é fato. Isso é fato. Nós precisamos disso, irmãos? Não. Mas Deus permitiu que isso fosse feito para que quando alguém chegasse, para que na eternidade, quando alguém chegasse diante de Deus e falasse assim: ah, Senhor, mas não. Está aí. A história está aí, os acontecimentos estão aí, tudo aponta para mim. Você não vê para o seu Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus. Eu não sabia. Eu não sabia. Antes de encerrar, eu quero só destacar a presença, e isso me chama muita atenção, dos anjos. Satanás fala para Jesus na tentação, se salta daqui, porque está escrito que os anjos virão e te acolherão. Então a gente sabe que os anjos, o quê? Eles estão a serviço do Pai, do Filho e do Espírito Santo o tempo inteiro. Todas as visões que a Bíblia narra do trono de Deus tem o quê? Anjos segurando o trono de Deus, anjos em volta do trono de Deus. A visão magnífica de Ezequiel, roda dentro de rodas, anjos com faces de homem, touro, águia, leão, aquela coisa que Ezequiel ficou em choque, em pânico. O trono de Deus ali, os anjos em volta. De repente, eu imagino, eu tento imaginar, mas que a minha mente não alcança. Quando chegou a hora, Deus falou assim: agora. Eu também não consigo entender isso. Deus se esvaziar. Irmãos, a encarnação de Jesus é um mistério. Como que Deus se esvazia? Não me pergunta, não sei. Eu fico imaginando que os anjos ficaram assim: mas o que é isso? Como assim? O meu Senhor vai se esvaziar. Deixa que eu vou no lugar dele. Porque eles foram criados. E desde então eles servem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sem cessar. De repente Jesus se esvazia e se torna um feto. 9 meses. Eu fico imaginando que os anjos ficam nesses 33 anos que para eles não tem tempo, porque eles estão fora do tempo, inquietos. Eles não podiam fazer nada. Jesus tinha que passar por tudo isso. E você observa que todo momento que Jesus, Herodes queria matá-lo, um anjo vai lá e anuncia, vai embora. Herodes morreu, um anjo vai lá, volta. Você vê que os anjos estiveram presentes o tempo inteiro. Jesus foi tentado 40 dias. Eu fico imaginando ele, esse anjo falando assim para Deus: deixa eu ir lá, eu acabo com esse satanás do mundo. Porque a Apocalipse mostra que um anjo vai jogar ele para dentro. Deus falou: não. Mas quando acabou a tentação, o texto fala que os anjos vieram e o Senhor. No Getsemane, Jesus suando sangue, os discípulos lutando contra o sono, um anjo veio para servir Jesus. Aí Jesus morre. Mas aí eles entendem, porque eles veem o que aconteceu. Por isso, irmãos, que Deus deu aí: vai lá, pode anunciar que ele ressuscitou. Tira esse peso de vocês.
Eles foram lá, ele ressuscitou, ele não está na cova. Vão, anunciar aos seus discípulos. Quando Jesus ia assunto ao céu, olhem, ele está indo, mas ele vai voltar. E no livro de Atos você vê anjos agindo. No livro de Apocalipse, então, tem anjos subindo, anjos descendo. Irmãos, a alegria deles, porque o Senhor Deus voltou. E diz o texto bíblico que Jesus fala, né? É-lhe dado todo o poder. Ele nunca perdeu, irmão, todo o poder, tá? Jesus nunca perdeu, mas ele fez questão de falar isso por nossa causa. Fiquem tranquilos, eu tenho todo o poder. O reino já está aí, implantado, solidificado, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ele. Por isso que agora cabe a nós, quando ele fala, vão e anunciem o Evangelho a toda criatura. Podem ir, sem medo. O pior eu já fiz. A história da conquista do Oeste, a gente vê em filmes, foi aquilo ali pior. Os norte-americanos para tomar o Oeste selvagem com os índios, não foi fácil, não, foi na bala mesmo. Eles tomaram. Jesus veio a este mundo aqui, ó, enfrentou as forças do mal, e ele implantou o reino, consolidou o reino. O pior ele fez. E nós não estamos sozinhos, porque ele falou aos discípulos: não chora, eu vou, eu tenho que ir, mas o Consolador virá. Vocês o conhecem, o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele já tem estado no meio de vocês. E o Espírito Santo está hoje aqui. Não fui eu que fiz essa palavra. Essa palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Não fui eu que falei. Não, foi o Senhor quem falou. E se você está sendo tocado agora, não foi por mim, não, porque eu não sou nada. Mas é o Santo Espírito de Deus que está tocando você agora. Ele quer alguma coisa de você. Alguma coisa ele quer de você. O que? Eu não sei. Eu sabia que o dia que eu desse esse estudo eu ia me derreter, porque é muito forte essa palavra, irmãos. É um arroz com feijão, com uma batata frita, um bife. Não é uma lasanha forte, não. É uma comidinha simples, mas, irmão, a comidinha mais simples de Jesus te sustenta para a vida de Deus. Lembra de Elias? Elias, uma depressão profunda. Ficou 3 anos e meio sozinho. Ficou um período sozinho, depois com uma viúva. Lá em Tiro e Sidom. Para o homem judeu, irmão, isso é uma coisa difícil. Ser sustentado como mulher. Você acha que isso foi fácil para ele? Sim. Longe da família. Um profeta de Deus. Um homem de Deus. Até que Deus o chamou, vamos lá agora resolver essa questão do Baal. Vamos eliminar esse culto pagão. É hoje. Eles foram lá e mataram toda aquela profetada. Uma palavra de Jezabel preocupou Elias, uma depressão profunda, ao ponto dele, Senhor, me mata, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E ele vai embora. Ele dorme. Um anjo vem, fala assim: come isso aqui. É uma coisinha assim, não é uma coisinha que tem, né? Uma carninha, a nossa comida, uma saladinha, um copo de suco. Diz o texto que com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites até a orelha do monte. E ficou diante de Deus. E Deus falou assim: você não vai morrer agora não. Você ainda tem muita coisa para fazer. E Deus cura a depressão dele e ele volta. Irmãos, que Deus te abençoe. Amém. E essa palavra possa entrar no seu coração de uma forma tão profunda que possa dividir de você tudo.
você possa ouvir agora o que Deus quer para a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse encontro que o Senhor nos concede, por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, complete-a em nossos corações, naquilo que eu não pude completar, Senhor Deus, que o Senhor venha durante esse dia falar com cada um de nós, nos usando, Senhor Deus, para termos entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós louvamos, bendizemos e adoramos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque o teu nome é sobre todo nome, e sobre esse nome, ó Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.